Olá, esse é mais um podcast do nosso projeto Aprende Espanhol através da Bíblia. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem interessante e eu gostaria de apresentar para vocês algumas considerações importantes para você que pensa entrar num projeto. Você pensa em entrar num projeto e quer ter resultado. Mas eu queria te dizer uma coisa. Pode acontecer problemas no caminho, pode acontecer. E é sobre isso que eu quero te falar. Você não pode desistir. Não adianta, porque desistir não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é você persistir, prosseguir. E é sobre isso que eu quero te falar. Muito bem. Às vezes a gente passa por situações na vida e a gente entra alguns falam assim, numa canoa furada, não é verdade? Você entra num projeto e as pessoas ficam prestando atenção se vai dar certo, se não vai dar certo, o que é que você vai fazer, o que é que vai deixar de fazer, se você vai até o final, se não vai. É muito comum isso, é muito comum. Sabe de uma coisa? Você quer aprender espanhol? Você talvez já tentou outras vezes. Talvez você não tentou de fato aprender, mas se posiciona como só desse. Todo mundo fala espanhol, né, no Brasil. Todo mundo fala um espanhol daquele jeito, como eu já comentei aqui nos meus podcasts. Aquele espanhol que é muito mais de portunhol do que de espanhol, né? Mais de portunhol. Então, você precisa aprender espanhol. Você tem todo o interesse de aprender espanhol. Você tem projetos para a sua vida profissional, para a instituição que você representa, qualquer que seja o motivo, e você vê que é importante aprender espanhol. Mas você, para entrar no curso, você pensa duas vezes. Para fazer um curso por sua conta, sozinho, você também pensa duas vezes. E você fica nessa indecisão, os compromissos vão chegando, a situação vai piorando. Eu até considero que na vida é muito comum muitas coisas piorarem. É muito comum. Situação difícil para todo mundo, então nem sempre melhora. Nem sempre melhora. Nós vamos ver um texto que tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Você quer entrar no projeto, está certíssimo de entrar no projeto, mas entenda que não vai ser uma tarefa fácil. Não vai ser coisa fácil você entrar no projeto, passar por todas as fases, superar todas as adversidades e chegar até o final. Não será fácil, não será fácil. E a vida profissional é assim. Você quer fazer um curso, você quer se preparar, você quer se capacitar, é desse jeito. Para todo mundo. Eu me lembro bem de situações na minha carreira, na universidade. Eu passei situações tão difíceis em determinados momentos da vida profissional, que eu não me lembro como eu saí da situação. Parece que apagou da memória como que o fato aconteceu e como ele surgiu, como se desenrolou e como eu saí. Mas, especialmente, como eu saí da situação, eu não tenho a mínima ideia de como eu saí da situação, de tão grande sofrimento. Você vai fazer uma carreira, você vai entrar numa carreira, você vai fazer um curso superior, uma pós-graduação, uma especialização, ou uma capacitação, qualquer que seja o seu projeto. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, faz parte do projeto, essa situação toda, essa dificuldade toda, faz parte da jornada, da caminhada, entenda isso. Então, você precisa, entendendo isso,
entrar no projeto ciente, consciente e até, eu diria assim, visualizando um cenário, o pior cenário, né? A gente usa essa expressão, no pior cenário. Qual é o pior cenário? Porque se você visualiza o pior cenário, não vai ter cenário pior do que o que você visualizou. Você já visualizou o pior. Se acontecer um cenário horrível, você já visualizou esse cenário horrível. Então, já estava dentro da sua expectativa. Isso é muito interessante. Aprender espanhol é do mesmo jeito, aprender o idioma é do mesmo jeito. Não é coisa fácil, não é. Não é impossível, não é dificílimo, não. Não, tem estratégias, claro que tem. Tem estratégias para você aprender uma determinada coisa, uma determinada tarefa, um determinado projeto. Claro que tem. Tem estratégias. E você realiza as tarefas perfeitamente, e você cumpre aquilo que tem que cumprir perfeitamente, e você chega ao resultado. Me lembro bem de uma situação de um concurso público. Eu tinha que fazer um concurso, na verdade eu não tinha não, né? Eu queria fazer. Eu me programei de fazer um concurso. Quantas pessoas se programam para fazer um concurso? Quantas pessoas se programam, ou melhor, pensam em fazer, se inscrevem e, e vão fazer o curso, vão fazer o concurso. Só que eles não estudam e querem passar no concurso. É uma coisa assim meio fora da normalidade, da realidade. Como é que você quer fazer um concurso concorrendo aí com centenas, às vezes milhares de pessoas, e você quer a vaga? Mas é um pouco difícil. Eu considero que é um pouco difícil. Eu passei praticamente em tudo quanto é concurso que eu fiz, mas eu tive que estudar em todos. Nunca passei em primeiro lugar, porque você não precisa passar em primeiro lugar no concurso, saiba disso. Você precisa ter a vaga, você precisa conquistar a vaga, você precisa entrar, ok? Então, isso é muito importante você entender. Se você quer fazer um concurso, sabe que o importante é você passar. E eu fiz todos os concursos, praticamente passei em todos. Muito bem. Então eu tinha um volume de disciplinas, de matérias para fazer. Ó, turbulência, tá? Turbulência. Porque você passa por diversas situações. Diversas situações. Tem situações que você vai passar que você tem as que você espera e as que você não espera. E interessante que eu tinha quatro grandes blocos de temas para estudar. E aí eu tinha um tema específico que era da minha vida profissional, que eu exerço, que eu exercia. Era um grande bloco de assuntos para estudar. Eu tinha um grande bloco de assuntos para estudar, que era a carreira ou a atividade profissional que eu ia exercer. Era um grande bloco e era completamente desconhecido para mim, e era para onde eu estava querendo entrar, para onde eu estava querendo exercer minha atividade. E eu tinha dois outros grandes blocos de assuntos para estudar, que era português e informática. Aí eu pensei, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar o grande bloco de temas da minha vida profissional que eu já exerço? Vou estudar o grande bloco de assuntos para os quais eu estou me propondo a fazer o concurso e passar? Ou vou estudar português e matemática? Bom, eu pensei numa estratégia. Bom, eu vou estudar português e matemática. Português e matemática. Eu vou estudar português e informática, porque era português e informática, não matemática, tá? Vou estudar português e informática e vou acertar 80% da prova de português e informática como objetivo, como meta. Você tem que estabelecer meta, você tem que estabelecer metas, você tem que estabelecer um objetivo, talvez a expressão melhor seja essa. Você tem que estabelecer um objetivo. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? E aí você estabelece as metas. Como eu faço para chegar a esse ponto a cada dia? Então eu planejei, porque estudar o grande volume de assuntos da minha carreira profissional que eu já exercia, olha, era
descomunal fazer esse estudo. Não tinha como. Era muita coisa. E não tinha ideia do que poderia cair. Estudar o grande bloco de assuntos da atividade profissional que eu ia exercer, eu não tinha como estudar também, porque era muito difícil e era muita coisa. Senão, eu não vou estudar também. E eu pensei, isso olha só, olha o meu pensamento. Eu pensei o seguinte: todo mundo vai estudar a carreira que exerce e a carreira para a qual está se planejando fazer o concurso, exercer. Ela está se propondo a exercer aquela carreira para a qual está fazendo o concurso. Eu não vou estudar nenhuma das duas, eu vou estudar português e informática, porque ninguém vai estudar português e informática. Então, eu vou estudar português e informática e quero acertar 80% da prova de português e de informática. Eu estudei, eu fiz o planejamento, né, de objetivo, que era 80%, e fiz as metas. Então, eu organizei todo o volume de material, de assuntos a estudar. Comprei apostilas de português, comprei apostila de informática, comi a apostila de português de informática, comi a apostila de fato, se é que pode se dizer de fato, né? Então, eu comi aquilo e, conclusão, vou te fazer uma pergunta. Quanto você acha que eu acertei da prova de português e de informática? Pois eu te digo, eu acertei 80% da prova de português e 80% da prova de informática. E eu passei no concurso. Então, veja bem, foi turbulento? Claro que foi. Foi muito turbulento. Foi muito turbulento. Muito turbulento. Mas você precisa saber para onde você quer ir. Você tem que se planejar para onde você quer ir. Você tem que imaginar o pior cenário. Não vai ser coisa fácil, mas não vai ser mesmo coisa fácil. Se organiza, se prepara e faz o seguinte, estabelece as metas, organiza, né? Você vai conseguir fazer tudo? A sua carreira, a carreira que você se propõe, mais português, você vai conseguir fazer tudo? Não vai conseguir. Você vai fazer, não, tudo isso se chama 100%. Você vai conseguir 25, está 100%. Isso é fato? Não, na verdade você está fazendo 25%. No frigir dos ovos, né, no final das contas, você está fazendo só 25%. Então eu pensei, não vou me dedicar nisso, vou me dedicar nisso aqui. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia para você chegar a um determinado objetivo. Mas a turbulência faz parte do projeto. A turbulência está inserida. O sofrimento faz parte do pacote. Faz parte. O sofrimento faz parte. A dificuldade faz parte. Não imagine que vai ser diferente, que não vai ter isso. Vai ter, com certeza vai ter. Então, o que é preciso fazer? Considerando isso, você quer chegar num determinado lugar. Não, eu vou chegar num determinado lugar. Vou chegar. Então, me organizo para chegar. Eu me organizo. Claro que existem outras condições que estão completamente fora do seu controle, mas você não vai considerar isso, vai considerar as que estão no seu controle. Considera as situações que estão nas suas mãos para você trabalhar com elas. Não considere aquilo que não está na sua mão, aquilo que é impossível de você lidar. Mas o que está na sua mão, considera o que está na sua mão. Considerando isso, então, eu vou chegar em determinado lugar. Eu vou aprender espanhol. Fim de papo, eu vou aprender. O que vai acontecer? Eu vou ser taxado disso, vou ser taxado daquilo, e que eu sempre desisti, que eu nunca chego ao final de nada, que eu não realizo isso, que eu não realizo aquilo. Tem muita gente nesse cenário. Mas e o curso? E a empresa que você quer entrar? E a viagem que você quer fazer? E a missão que você pretende realizar? Que você quer se candidatar? E a entrevista que você tem que fazer, que você quer se apresentar? E a apresentação que você tem que fazer? E o evento que você tem que realizar? Vai ficar como? Se você não
passar por essa turbulência e vencer essa turbulência. Vai ficar, me perdoa, vai ficar na vergonha. Então é isso que você não pode. A vergonha, a turbulência é dura. A turbulência é dura. Passar por essa situação é duro. Situações difíceis, conviver com essa situação difícil é muito duro. Mas a vergonha de desistir, a vergonha é muito mais duro. É muito mais duro. As pessoas vão te pensar, mas vem cá, e o curso de espanhol? Sabe o que aconteceu? Aí pronto, já veio a desculpa, já veio a conversa. Não, você entrou naquele curso, você estava animado, você disse que ia fazer espanhol e coisa e tal. Como é que está? Aconteceram os problemas, na verdade você desistiu, entendeu? Você desistiu e não conseguiu. Então, o que eu quero te dizer aqui, meu amigo, minha amiga, primeiramente, você tem que considerar a necessidade de realizar. Existe um grupo de pessoas que podem estar me ouvindo e tenho certeza que alguns fazem parte aqui desse meu público aqui que me segue e que usa e aproveita o material que a gente tem postado. Existe um público que não tem um projeto definido, específico, profissional, institucional, mas o projeto é um projeto de realização pessoal. É a mesma coisa. É a mesma coisa, eu digo assim, no sentido de você entender que quer chegar. Não, eu quero chegar para a minha realização pessoal. Eu quero alcançar esse resultado para meu próprio prazer, por um interesse meu próprio. Da mesma forma, considera o pior cenário, entra na peleja, entra no projeto, quer chegar em determinado lugar, estabelece as metas e cumpre a jornada. Fazendo isso, você vai passar pelos cenários, pelos ambientes imaginados, pelas condições imaginadas, que você se organizou de passar por elas. Pode ser que não seja tão turbulento assim, pode ser que não seja tão difícil assim, e você, se não for tão difícil, ótimo, que você imaginou que fosse e não foi, e você chega ao resultado que você quer chegar. Então, isso é muito importante para a vida, isso é muito importante para a vida profissional, institucional, familiar, qualquer que seja o seu projeto, pessoal, qualquer que seja o seu projeto. Isso tem muita importância, porque quando você faz isso, você se alimenta, você se retroalimenta, umas coisas interessantes que podem ser feitas, muitas pessoas fazem, né? Afixa informações, frases específicas em diversas partes do seu smartphone, seu computador, da porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, faz tudo que for possível para você não esquecer que você tem um compromisso com você. Você tem um compromisso com você. E se você não assume esse compromisso com você, para quem entra num curso, por exemplo, primeiro que a aula de hoje ou a aula de amanhã, você já começa a procrastinar, você já começa a se organizar de outras atividades e se programar com outras atividades, ou mesmo não chega a se programar de fato, mas você começa a pensar que você pode ter um outro compromisso e aí você não cumpre. E aí você não cumpre aquilo que você precisa cumprir. Existem alguns estudos aí de se você cumpre uma determinada tarefa regularmente por 21 dias, aquilo entra no automático.
Eu acho que 21 dias é pouco. Eu acho que 21 dias é muito pouco. Eu considero assim que é como emagrecer. Emagrecer 21 dias, você fazer uma dieta e achar que que vai dar certo e que vai entrar no automático, eu acho que não é bem assim, porque não foi assim comigo. Eu emagreci, foi mais um projeto que eu entrei, é o projeto do concurso que eu fiz, eu estabeleci a, o objetivo, as metas e eu alcancei o resultado. Emagrecer era uma coisa que eu queria muito, mas eu nunca que entrava de fato no projeto para perder peso. Não é pelo fato que eu era tão obeso, nem eu era. Eu tinha um pouquinho de peso, assim, pouca coisa, uns 3, 5 quilos no máximo acima do peso, mas eu não gostava de determinados detalhes do peso, não gostava. Muito bem. E aí a pandemia veio, o que para muita gente foi obesidade, para mim foi perda de peso. Eu consegui entrar num projeto pessoal de uma alimentação programada, equilibrada, organizada, ajustada por mim mesmo, claro, eu tenho conhecimento para isso. Eu me organizei e eu perdi, eu cheguei. Eu fiz um. Aí tem outra coisa do objetivo, tá? Outra coisa. Eu estava por volta dos 78 quilos e eu queria assim, eu quero chegar aos 72. Mas para chegar a 72, eu tenho que baixar para 70, porque se eu baixar para 70, eu fico naquela margem aí dos 2 quilos, de 70 a 72, para ficar de bem com a vida, com a família, com todo mundo. Conclusão, eu cheguei aos 68, eu nunca imaginava que eu ia chegar a 68, tinha momento que eu chegava a 67, peso que eu só quando, imediatamente após casar, eu casei por volta dos 64 quilos, e pouco depois eu devia estar com 68, e aí fui para 78. Mas olha, para mim foi uma realização de chegar aos 68, 70 quilos. Foi muito, muito, muito agradável. Então, veja bem, planejamento, com objetivo específico, metas e cumprimento de metas. Claro que você pode passar por uma turbulência, como eu falei, a turbulência faz parte, a turbulência vai ser aquela condição que vai vir totalmente contra você de você não cumprir sua meta. Mas uma meta não cumprida hoje, você obrigatoriamente tem que cumpri-la amanhã. Tem que cumprir amanhã, não tem jeito, tem que cumprir amanhã. Porque se não cumprir, então é a meta de um dia que você não cumpre, a meta do outro dia que não cumpre, a meta de outro dia. 3 dias sem cumprir meta, olha, você pode ter certeza, vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Então eu queria ler para vocês aqui hoje, um texto que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Turbulência, objetivo, chegada a um determinado ponto, e turbulência, e dificuldade, e sofrimento, e luta, isso faz parte da jornada, ok? Isso faz parte. Então, vamos ler versão Reina Valera 60, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 9 ao versículo 12. Fala de uma viagem e uma tempestade. Muito interessante. Vamos lá? Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 9 ao versículo 12. Vamos olhar? Estou com um pouquinho de rinite, me perdoe. Vamos lá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 9 ao versículo 12. Que dice: Y habiendo pasado
mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Tem algumas coisas importantes neste texto. Primeiro é a semelhança, o cenário que nós falamos. Qual foi o cenário? Você quer chegar ao final da jornada. Pablo necessitava chegar ao final desse viaje, nessa navegação, nessa barca. Qual é a barca que você entrou? Qual foi o barco que você entrou? O barco furado. Como muitos querem dizer, você entrou no barco furado. É assim que as pessoas se referem ao seu projeto. O barco pode se considerar aqui que estava furado. Pode se considerar, porque a tempestade acabou com o barco. Então, as lutas, os problemas, as adversidades vão vir com muita força contra você. Com muita força. E aí, o que você vai fazer? Vai deixar o barco? Deixar o barco é pior. Você vai cair no mar. Vai cair no mar e não tem saída. Então, o que acontece? E havendo passado muito tempo e sendo já peligrosa a navegação, veja, você entra na jornada, passou já uma boa parte da jornada, os problemas vêm. La navegação peligrosa, por haver passado já el ayuno, Pablo les amonestava. É hora de você assumir uma posição, uma conduta. É hora. Pablo les amonestava, diciendo-les: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, prejuízo, perjuício e mucha pérdida, e mucha pérdida, no solo del cargamento e de la nave, sino também de nuestras personas. Faz parte do projeto. O projeto ele está perfeito, está ajustado. Não tem nada errado nesse projeto, mas você precisa ter consciência disso. Pero el centurión dava más crédito ao piloto e ao patrão da nave que a lo que Paulo descer. As pessoas não acreditam, não vão acreditar no que você disser. Né? Eu vou aprender. Não, tem que fazer assim, tem que fazer isso. As pessoas não vão acreditar. Não acreditaram em Pablo, não. Não vão acreditar. Não vão acreditar. Você é uma pessoa que é digna de crédito? Sim, Paulo era digno de crédito, mas as pessoas não, a pessoa ali não confiou. Isso é perfeitamente coerente, perfeitamente comum da nossa vida. Perfeitamente. Pero el centurión dava mais crédito
al piloto e al patrão da nave que a lo que Paulo decía. E sendo incômodo el puerto para invernar, veja bem, eu vou parar aqui. Vou parar aqui. Vai ser incômodo. Essa parada aí, essa parada é incômoda. Não para, porque vai ser incômodo. As pessoas vão perguntar, parou por quê? Bem que eu pensei, bem que eu imaginei que você não ia conseguir. Isso é incômodo. E sendo incômodo el puerto para invernar, a maioria acordou zarpar. A maioria acordou zarpar. A maioria ficou de acordo em zarpar. Zarpar escreve com Z, mas nós falamos zarpar. A maioria acordou zarpar. Também de ali. Não vale a pena parar. Segue, prossegue, persiste, insiste. Por se pudessem arribar a Fenícia, Puerto de Creta, que mira ao nordeste e sudeste e invernar ali. Você tem que pensar de chegar numa condição. Às vezes, um esforço maior num determinado momento, ele te leva a uma condição melhor. Às vezes você faz um esforço maior, você está cansado, você já fez, o dia foi difícil e você está sem força. Faz um esforço um pouquinho maior, cumpra aquilo. Você vai dormir uma noite tranquila. Você vai dormir uma noite tranquila se você fizer um esforço maior. Isso é muito interessante. Um esforço maior, no momento que está mais difícil, no momento que está mais sofrido, faz um esforço maior, vence aquele estado natural próprio nosso, vence isso e você vai dormir uma noite sossegada. Ou seja, você vai chegar ao porto, você vai chegar a um lugar que você pode descansar, você vai chegar a uma condição de poder dar uma relaxada, mas não para, persiste, prossegue, vai em frente e mostra para todo mundo que você realmente quer fazer espanhol e que você vai aprender de fato a falar, ouvir, entender, escrever e ter fluência nesse idioma extraordinário. Um abraço.